Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus por vocês, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus? Vamos orar agradecendo a Deus? Muito importante agradecer sempre a Deus. Paulo disse, para em tudo dar graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graça nessa noite, pela tua graça, pela salvação, pelo Espírito Santo, pelos anjos que são enviados ao nosso favor. Em tudo te damos graças, porque todas as coisas nós cremos que colaboram para o nosso bem. Nós cremos que andamos em obras preparadas de antemão. Como está escrito, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Que a tua graça seja revelada, que sua graça chegue a tantas ovelhas que estão nos assistindo e ouvindo, que estão ao vivo agora online, que a tua graça chegue através de nós. Usa-nos, Senhor, como canal. O Senhor é a água, nós somos apenas o cano aonde passa a água. Que o Senhor possa me usar para a edificação da tua igreja, dos teus filhos, das tuas ovelhas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você que está aí ao vivo em algum lugar do Brasil, na face da terra, que a graça e o apostolado lhe seja revelado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, abençoados? Graça e paz. Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Abra, Pai. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus por você. Graça e paz a todos os grupos MGA de WhatsApp. Já vai compartilhando o link do YouTube aí para alcançarmos outras ovelhas. São muitas ovelhas na face da terra. Jesus disse em João 10, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, o que você faz quando colocarmos o link nos grupos MGA? Você já compartilha para o outro grupo da família, grupo de parente, grupo de amigo, de colega, grupo de outros cristãos, grupo evangélico. Já compartilha, porque Deus vai falar pela palavra e sempre fala com alguém, né? Então o objetivo de compartilhar é esse. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no canal do MGA, Ministério Graça e Apostolado, no YouTube. Está lá no YouTube, se inscreva lá. Ativa o sininho. Fazendo isso, você nos ajuda a levar a graça. Tá? Eu vou para um lado, você vai para o outro. Quando você compartilha, você está levando a graça para pessoas que eu nem conheço, que eu nem imagino, nem sei. Está em outra cidade, está em outro estado, está em outro país. Então compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, para levarmos a graça de Deus aos outros filhos de Deus. Amém? Hoje é a segunda parte, eu quero concluir. Tá? O tema hoje, Entendendo Efésios 5, parte 2. Entendendo Efésios 5, parte 2. Esse estudo do livro de Efésios, ele é muito importante para o crescimento em graça. Por exemplo, abra sua Bíblia em Efésios 1. Tá? Só uma breve recapitulação. Vou recapitular em alguns minutos só. Quando você abre Efésios capítulo 1, o capítulo 1, Paulo fala sobre bênçãos espirituais. Tá? A força do capítulo 1 está em Efésios 1:3, onde Paulo disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Marca na sua Bíblia, ó. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a tônica de Efésios 1 está no versículo 3. Vou fazer um breve resumo para que eu continue onde eu parei na primeira parte. O tema hoje é Entendendo Efésios 5, parte 2. Mas eu quero recapitular o livro inteiro de Efésios. Então, o capítulo 1, o âmago do capítulo 1, a palavra-chave do capítulo 1 é Efésios 1:3, onde diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém?
Domingo eu preguei aqui algo interessante e eu quero dar uma lembrada. Abre aí sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, o 5º livro da Bíblia. Vamos deixar uma coisa clara aqui, bem clara, para que todos entendam que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tá? Uma coisa são bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Outra coisa são bênçãos humanas, terrenas, carnais. Por exemplo, Deuteronômio 28, versículo 2. Eu ministrei essa palavra domingo passado, mas acompanha comigo aí, ó, na sua Bíblia. O assunto hoje é entendendo Efésios 5. Vou te mostrar a diferença de Efésios 1:3, de bênçãos espirituais, para bênçãos terrenas, humanas, carnais, familiar, de prosperidade, de saúde. Olha aqui, ó. Deuteronômio 28, verso 2 é uma palavra profética. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, sublinha aí, ó, todas estas bênçãos. Sublinha aí, ó. Deuteronômio 28, 2. Todas estas bênçãos. Quais bênçãos? Todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Quais bênçãos? Deuteronômio 28, 2. Todas estas bênçãos. Quais bênçãos? Então é preciso entender, compreender que as bênçãos, se você quiser escrever melhor, as bênçãos de Deuteronômio 28 não são as bênçãos de Efésios 1:3. Está claro? As bênçãos de Efésios 1:3 são bênçãos espirituais. Agora, as bênçãos de Deuteronômio 28, olha aqui, quais são elas? Verso 3. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Você vê que não tem nada a ver com bênção espiritual. Você é bendito ao entrar num lugar. E você é bendito ao sair daquele lugar. Está claro aí? Deuteronômio 28, versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Não é uma bênção isso aqui, abençoado? O ladrão vem para te roubar, o assaltante, o assassino, ele vem para te pegar. E o verso 7 diz, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. Não é uma bênção isso aqui? Diferente de Efésios 1:3. Está claro? Deuteronômio 28, verso 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes o mandamento do Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos, né? No mínimo isso, né, abençoado? Servir a Deus, né? Deuteronômio 28, versículo 10. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens. Olha lá, ó, prosperidade. Ó. Verso 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, ou seja, o suor do teu trabalho, na terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça. Não é uma bênção? Olha lá, ó. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Quem recebe essa palavra? Em outras palavras, não vai mais ser humilhado. Amém, abençoado? Vai ser exaltado, vai ser honrado, vai ser reconhecido. Está claro? Agora, por que o Espírito Santo está mandando eu ler aqui? Para deixar claro e registrado que as bênçãos de Deuteronômio 28 são bênçãos humanas, terrenas, carnais, familiares, de saúde, de prosperidade, de livramento. Amém? As bênçãos de Efésios 1:3 são bênçãos espirituais. Salvação, libertação, justificação, santificação. Está claro aí, abençoado? Vida eterna. Então volta para Efésios capítulo 1. Pode fechar o Deuteronômio. Então a palavra-chave do capítulo 1 de Efésios são as bênçãos espirituais. E a palavra-chave de Efésios 2? A salvação pela graça, né? É o verso 8.
tá? Palavra-chave, o texto central de Efésios 1 é Efésios 1:3, bênçãos espirituais. O texto central de Efésios 2, do capítulo 2, é o verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esse é o texto central de Efésios 2. Está claro ou não está claro? O texto central de Efésios 3, aqui em Efésios 3, Paulo enfatizou duas coisas em Efésios 3. Primeiro, ele como apóstolo dos gentios, tá? O mistério que foi revelado aos gentios. E a segunda coisa, Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, abençoado? Então, vai vendo, olha só como que está claro. Efésios 1, o texto central, são bênçãos. Efésios 1:3. Efésios 2, o texto central é o quê? Salvação pela graça. Efésios 2:8. É claro que fala de outros assuntos também, né? Mas o texto central de Efésios 2 é o verso 8. O texto central de Efésios 3, né? É onde Paulo fala que ele é o apóstolo dos gentios. Você pode ver aqui no versículo 1 e 2, né? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós os gentios. Então o texto central de Efésios 3 é Paulo, o apóstolo dos gentios, e deixou claro no verso 20 que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. E Efésios 4? Qual é o assunto central de Efésios 4? A unidade. Efésios 4:4, um só corpo, um só espírito. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos, sobre todos e em todos. Então o texto central de Efésios 4 é a unidade. Um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. É claro que ele fala de outros assuntos também. Ele falou, no verso 11, ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele fala da edificação do corpo de Cristo. Mas o texto central, o assunto de Efésios 4, é a unidade do corpo, da fé, do Senhor, do Espírito. Bom, e Efésios 5, que é o nosso assunto? Qual que é o texto central de Efésios 5? Em Efésios 5, Paulo fala, ele exorta sobre os que andam na carne. Você vê no versículo 3, mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o texto central de Efésios 5 são dois textos também, são dois assuntos, onde ele exorta sobre os crentes que andam na carne, aqui ele fala sobre a carne, e também ele fala sobre os deveres cristãos, deveres familiar. Em Efésios 5, Paulo deixou isso claro, sobre deveres familiar, como que um cristão deve atuar, proceder, viver para com sua mulher, para com seu marido, para com seus filhos, né? Então o assunto hoje, entendendo Efésios 5, parte 2. Vamos continuar aonde eu parei. Efésios 5, 22. Interessante que o apostolado de Paulo, você vai ver Efésios 5, no verso 1, imitem a Deus. Verso 2, andai em amor. Verso 3, exortação aos que andam na carne. Aí de repente ele muda. Verso 18, não se misture com coisas carnais, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele até ensina, falando entre vós com salmos. Você está vendo como que o apostolado, ele está aqui, de repente ele vai para lá. Porque se você ler Efésios 5:18, não tem nada a ver com Efésios 5:3. Olha a nossa Bíblia aí, ó. Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Efésios 5:3, mas a prostituição, mas um assunto não tem nada a ver com o outro. Tem, se você olhar para Gálatas 5, que o apostolado é o mesmo. Olha Gálatas 5:16, volta aí umas páginas. É claro, ele está separando, o Paulo está separando. Alô, o Paulo está ensinando o crente a viver como crente. Porque tem gente aí que é ovelha, mas não é crente. Você sabia disso? Você sabia que nem toda ovelha é crente? Você sabia que nem toda ovelha é cristã? Tem ovelha que é espírita. Você sabia disso? Tem ovelha que é do Hare Krishna. Por quê?
Porque não ouviu ainda o evangelho. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Porque se não fosse assim, como que uma ovelha que está numa falsa doutrina seria salva? Se a salvação fosse pela doutrina. Quem entendeu? Não, irmão, tá vendo essa Bíblia aqui? Da Bíblia, eu fiz um estudo sobre isso. Da Bíblia, tiraram mais de 5.000 religiões. Ó, a Bíblia não é uma só? Eu estava estudando sobre isso. Da Bíblia, do livro Bíblia, já fizeram mais de 5.000 religiões. Não é 5.000 denominações. Batista, quadrangular, assembleia. Não é isso, é denominação. É religião da Bíblia. Então, se a salvação fosse pela doutrina, quem que seria salvo? Não, vamos falar a verdade. E há alguns que iam ser salvos, porque se a salvação fosse pela doutrina. Você sabia que tem ovelha que ainda não confessou Jesus como Senhor? Tem ovelha que não confessou ainda Jesus como Senhor. Se ele está na macumba, se ele está no candomblé, se ele está na umbanda, lá ninguém confessa Jesus como Senhor. Se ele está no Hare Krishna, lá eles adoram a Krishna, que é um concorrente de Jesus. Que não tem concorrente de Jesus, daquele soberano. Então, se a salvação fosse pela doutrina, quem seria salvo? E tem mais, né? Você acha que Deus seria, desculpa, Senhor, você acha que Deus foi burro para esperar alguém aceitar ele para salvar? E se a pessoa não aceita? Então o que Jesus fez? Coríntios 6,19. Fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço? Hebreus 9,12. O sangue do Deus vivo. Coríntios 6,19. Fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço? Hebreus 9,12. Não por meio do sangue de bodes, bezerros, mas pelo sangue do Deus vivo. Hebreus 9,12. Então, olha a inteligência de Deus, olha a sabedoria de Deus. Primeiro eu vou comprar, depois eu vou levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para pregar o evangelho. Jesus diz em João 10,27, minhas ovelhas ouvem minha voz, e aí os predestinados vão me receber como Senhor, vai confessando a Jesus como Senhor. Os predestinados, nem todos foram predestinados. Predestinado é uma coisa, ovelha é outra. Está cheio de ovelha que não foi predestinada. Você sabia disso? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Você sabia que no mundo está cheio de ovelha que não foi predestinado? O que Paulo disse em Efésios 1,5? Em amor nos predestinou. Nos quem? Paulo está falando com a igreja. A carta não foi escrita por qualquer um. Consegue me entender? Gálatas, Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses. É carta para a igreja. Para aí. Ovelhas que moravam no mundo, mas que pertenciam à igreja. Está claro? Todas as ovelhas da terra estavam na igreja? Claro que não. Muitas nasceram, cresceram e morreram sem ouvir Paulo, que era salvo pela graça, que era abençoado. Consegue me entender? Então, nem toda ovelha foi predestinada. Escrevendo para as ovelhas de dentro, Efésios 1,5, em amor nos predestinou. Efésios 1,11, segundo o seu propósito. Efésios 1,4, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso para quem está dentro. Mas e as ovelhas de fora? Que não está sabendo de nada. Nasceu, cresceu e morreu, como tem gente até hoje, que não conheceu o evangelho. E se a salvação não fosse pela graça? Efésios 2,8. Uma salva de palmas à sabedoria de Deus, que proveu tudo antes. Agora, os que creem em livre-arbítrio estão chamando Deus de burro. Eu não sou Deus, mas eu não faria isso. Por inteligência, por sensatez, eu não faria isso. Como é que primeiro eu vou comprar um carro para dar para uma pessoa que eu não conheço? E se a pessoa não quer aquele carro, não gosta daquele carro? Uma casa.
Eu já vi a história de um pai que comprou um apartamento para a filha, e a filha não queria o apartamento, ela queria um carro. E outro comprou um carro, não queria um carro, queria dinheiro. Isso é o ser humano. Mas Deus diz pela boca de Jeremias: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, planos de um futuro abençoado. Então, o que Deus fez? Primeiro comprou. Alô, por que ele comprou? Coríntios 6,19, fosse comprado. Por que ele comprou? Por causa de Efésios 1,4. Que ele já tinha escolhido. Quando que ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, como ele já tinha Efésios 1,4, ele, Coríntios 6,19. Como ele já tinha escolhido, ele veio e comprou. Agora, os que creem em livre-arbítrio estão chamando Deus de burro. Tipo assim, ele morreu para te salvar. Você quer ser salvo? E se o cara fala, não, não quero não. Então Jesus morreu em vão? Ele morreu para te dar a vida eterna. O que Jesus disse em Lucas 19:10? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você fala, olha, Jesus, ele te salvou. Não, mas eu nem quero ser salvo. Aí Atos 19, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Porque seria muita ignorância uma ovelha falar que não quer ser salvo. Qual ovelha quer falar que não quer ser salvo? Para isso, ele já deu o seu espírito. Para que a ovelha creia e ele seja glorificado. Tudo projetado antes. Claro, isso é inteligência pura. Vamos ler o Gálatas 5,16. Olha lá. Ó. O Manezinho falou assim que lá em Efésios 5 ele está separando a carne do espírito. Claro, olha o Gálatas 5,16. Paulo falou, andai no espírito e não satisfareis os desejos da carne. Oh, aqui está o segredo para o crente reinar em vida. Aqui está o segredo para o crente não sofrer desnecessariamente. Qual que é o segredo? Andar? Olha lá, Gálatas 5,16, andar no espírito. O segredo é esse. Você quer ver um crente se lascar na vida, sofrer? Se ele for Jonas, Deus fala com ele, ele não obedece. Deus fala para ele ir, ele não vai. Ele vai sofrer. E o pior é que depois ele vai ter que ir. Então não vale a pena, né? Porque o Jonas não foi. Vai ter que ir. Romanos 9. Quem resiste à sua vontade? Jó disse, quem lutou contra ele prevaleceu. Então vai ter que ir, irmão. Por isso que quando Deus fala comigo, eu já vou logo na primeira. Não, eu vou ter que ir. Já vou logo na primeira. Tá claro? Vamos lá para Gálatas 2. Olha o Gálatas 2. O assunto hoje, entendendo Efésios 5, parte 2. Olha o Gálatas 2. O que o Paulo diz no verso 21? Gálatas 2, 21, Paulo disse, ó. Não anulo a graça de Deus. Se você quiser escrever em cima na sua Bíblia graça, você escreve morte, tá? Não anulo a morte de Deus, de Jesus. Qual foi a graça de Deus? A morte de Jesus. Por quem não? Claro, por quem não merecia. Quem é que merecia? Se merecesse, então a salvação não seria pela graça. Seria porque você merece. Não é? Então, Gálatas 2, 21. Não anulo a morte de Jesus, que é a graça de Deus. Está claro aí? Então a graça de Deus foi a morte de Jesus. Está claro ou não está claro? Por quem não? Por quem não merecia. Por isso que é graça. Está claro aí? Romanos 11, 6. Se é por graça, já não é pelas obras. Senão a graça não é. Não, a graça não é graça. Então, Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, se a salvação, se a santificação, se o perdão, se a vida eterna provém de eu fazer alguma coisa, se a justiça provém da lei, pode sublinhar aí, ó. Segue-se que Cristo morreu em vão. Aí eu te pergunto, por que Paulo disse, fostes comprados por bom preço? Diga, porque Cristo não morreu em vão. Senão ele não tinha falado que você foi comprado.
Agora, se ele morre na cruz, para depois o pregador perguntar quem quer ser salvo, ele poderia ter morrido em vão. Que é o que os evangélicos, a decepção que os pastores evangélicos passam é essa. Quando se fazem apelo. Entendeu a graça? Qual a decepção? Alô, por isso que em graça não se faz? Não, em graça não tem apelo. Eu vou fazer apelo para quem? Para quem já é salvo pela graça? Então eu tenho que avisar que ele é salvo. Eu vou fazer apelo para quem? Coríntios 6,19. Para quem já foi comprado pelo sangue de Jesus? Eu vou fazer apelo para quem? 2 Coríntios 5,18. Para quem já foi reconciliado com Deus em Cristo? Eu vou fazer apelo para quem? Gálatas 5,1. Para quem já foi liberto em Cristo? Que apelo que eu teria que fazer? Por isso que em graça não existe apelo. Quem nessa noite quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Pior, que eu vou orar para Deus perdoar seus pecados. Se tivesse lido Romanos 4,25, não falaria essas heresias. É o que prova que os pastores da lei não conhecem. Não conhece nada, não sabe nada. Não era nem para ser chamado pastor. Claro que é uma vergonha. Então, por quê? Como é que um pastor pode falar, vem aqui na frente que eu vou orar para Deus perdoar seus pecados? O que Jesus fez na cruz? Se tivesse lido Romanos 4,25, não falaria isso. O que diz Romanos 4,25? Jesus morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para nossa justificação. Se ele morreu pelos pecados, está sem pecado. Se ele ressuscitou para justificar, estou justificado. Como é que vai orar por mim para Deus perdoar se eu já estou justificado? Está claro que eles não conhecem nada? Então, por que são pastores? Porque alguém disse que é pastor. Porque, na verdade, um pastor não pode falar isso. Está claro ou não está claro? Oi? Não. Por isso Jeremias 3,15. Por isso Jeremias 3,15, Deus disse, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Homens que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Jeremias 3,15. Porque a maioria dos que tem aí são tudo boca aberta. Não são pastores coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Ô, abençoado, você veio da lei. Não, como pode chamar de pastor? Não conhece nada, irmão. Não entende. Estou falando besteira? Não conhece nada, não entende nada. Não é? Claro, mas aí cai no que Jesus disse. Se um cego guiar outro cego, ambos caem no abismo. O pastor da lei é um cego. As ovelhas também são cegas, porque não entendem nada. As ovelhas vai lá para ouvir a verdade. Mas nem o pastor conhece a verdade. Que verdade que ela vai ouvir? Nenhuma. Então vai ouvir o quê? Se não ouve verdade, ouve o quê? Mentira. Você vai para o inferno, o diabo está na sua vida, você vai perder sua salvação. Tudo isso aí é mentira. Por que houve essa mentira? Porque lá não tem a verdade. Está claro ou não está claro? Essa é a diferença do MGA. O MGA não é um ministério levantado por homens. O MGA é um ministério levantado por Deus. Assim como foi o ministério de Moisés, de Elias, de Josué, de Davi, de Salomão, de Paulo. É um ministério semelhante aos da Bíblia. Depois que eu morrer, eu não sei o que Deus vai fazer. Não sei o que Deus vai fazer. Quando Moisés morreu, ele pôs Josué. Quando Davi morreu, ele pôs Salomão. Agora, quando Paulo morreu, ficou 2000 anos sem ninguém pegar a graça. Você sabia disso? Você sabia que ficou 2000 anos sem pregar a graça na terra? Ué, só heresia, só mentira, tradições. Alô, 2000 anos sem pregar a graça. Se tivesse pregado a graça, você acha que a igreja católica estava até hoje com estátua dentro da igreja, carregando estátua na rua? Você acha que se pregasse a graça eles estavam assim? 2000 anos perdido em vão, sob a tolerância de Deus. Falando com o morto, pedindo para morto. Se a igreja católica conhecesse a graça, eles estavam pedindo para Maria rogar por alguém, se ela está morta. Então está claro que não conhece a graça, né?
Isso é uma mentira. Isso é uma heresia das grossas, grosseira, que não dá para engolir. Pedir para Maria, abre um parênteses, que morreu, e se não ressuscitou, ainda está morta. Então como é que você pede para uma morta rogar por alguém? Me explica isso. Como é que você pede... Alô, é o que eu sempre falo. Se pede para Maria, então pede para Abraão, para Moisés, para Davi, para Salomão. Foi o homem mais sábio da Bíblia. Por que tem que ser para Maria? Ah, porque ela foi a mãe de Jesus. Aí, um dia eu passei em frente à igreja católica, tinha uma faixa, essa faixa caracteriza uma grande heresia. Tinha uma faixa escrita assim, dentro da igreja católica, tinha uma faixa. Eu passei na calçada, quando eu virei o rosto, eu li a faixa. Pede para a mãe que o filho atende. Nossa, eu escandalizei. Eu escandalizei. Onde está a heresia? Grosseira, grotesca, deixando claro que a mãe é maior que o filho, que é Jesus, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é Deus bendito eternamente. Como pede para a mãe que o filho atende? Que heresia é essa? O padre João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia. Eu uso a Bíblia dele, ó. A Bíblia é Thompson, é João Ferreira de Almeida. Pô, como que um padre que traduziu a Bíblia... É que ele já morreu, né? Ele não está vendo que estão fazendo isso, né? Ele não está vendo. Pede para a mãe que o filho atende. Eu morro de vergonha. Só não fico pior porque não foi eu que pus a faixa. Alô, eu só não fico pior porque aqui no MGA não tem essa faixa. Aqui não tem. Mas eu me sinto muito mal. Porque é uma humilhação ao Senhor Jesus. É uma humilhação para Ele. É uma humilhação, não é uma humilhação? Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Paulo diz que Ele é o próprio Deus, bendito eternamente. Hebreus 9, o sangue do Deus vivo. Ora, o Deus não tem sangue. Quem que derramou sangue? Jesus. Paulo chamou Ele de Deus. Aí vai lá e fala, pede para a mãe. Alô, Jesus está vivo. A mãe carnal dele morreu. Como que alguém vai lá e manda pedir para quem está morto e não fala com quem está vivo? Na minha cabeça não entra isso aí. Não é nem meu assunto. Então, Gálatas 2:21. Não anulo o que Jesus fez na cruz. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Porque se a salvação, se a justiça, se a santificação, se o perdão dos pecados provém da lei, então Cristo morreu em vão. Se para alguém ser salvo, alguém tem que aceitar Jesus, senão não vai ser salvo, então Jesus morreu em vão. Está claro ou não está claro? E tem mais, né? Não só morreu em vão, como Paulo disse que foi comprado, então não foi comprado. Paulo disse que foi comprado. Coríntios 6,19. Paulo diz que já foi reconciliado com Deus em Cristo, segundo Coríntios 5,18. Vocês estão vendo que choca? Está vendo que... Aí vai bagunçar tudo. Não, claro que não encaixa. Não tem como encaixar. Então, Deus... Abre aí 1 Coríntios 2. Olha a diferença. O tema hoje é entendendo Efésios 5, parte 2. O que eu estou falando aqui agora é um acessório. Tá? Olha aí 1 Coríntios 2. Graça e paz, abençoado João, ande seu favor. 1 Coríntios 2, versículo 6. Vamos deixar uma coisa clara para todo mundo, para toda a terra. Aqui não é igreja católica não, tá? Aqui não é igreja católica, aqui não é Assembleia de Deus, aqui não é batista, aqui não é Testemunho de Jeová, aqui não é adventista, aqui é uma igreja em graça. É um ministério que está debaixo da graça e do apostolado, firmado em Romanos 1,5. Romanos... Alô, você vê que as igrejas não falam isso. Qual igreja que você conhece que está firmado em Romanos 1,5? Qual que você conhece? Nenhuma. Nenhuma. Você sabia disso? Este ministério aqui, esta igreja, está firmado e não abre mão de Romanos 1,5. Que diz,
recebemos a graça. Que graça? A graça de Deus em Cristo. Recebemos a graça e o apostolado. Qual apostolado? Romanos 1,13. Paulo é o apóstolo dos gentios. Então nós recebemos a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que somos nós. Então Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. A Igreja Católica já passou 1.500 anos e nunca falou isso. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil e nunca falou isso. Presbiteriana, Batista, tem mais de 100 anos, nunca falou isso. Então, o ministério Graça Apostolado, sem soberba, sem orgulho, sem presunção, sem altivez. Mas nós estamos firmados em Romanos 1,5. Nós recebemos a graça de Deus em Cristo. Que graça que é essa? Ele morreu para nos salvar. Pela graça somos salvos. Nós recebemos a graça de Deus em Cristo. Que graça que é essa? Romanos 4,25. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Nós recebemos essa graça. Nós estamos sem pecado e justificados. Nós recebemos essa graça. Está claro ou não está claro? Agora, você acha que a Igreja Católica recebe a graça? Se estão dizendo aí, rogai por nós pecadores? Então está claro que não recebeu a graça. Que graça? A morte de Jesus por eles. Porque Jesus morreu por eles também. Mas eles não recebem a graça. As igrejas evangélicas em geral, não é uma ou outra não, 99% que se consideram pecadores, você acha que receberam a graça? Como que receberam a graça se Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há em nós? Se tivesse recebido a graça, não se considerava pecador? Considerava justificado. Efésios 1,4, santo e irrepreensível diante de Deus. Mas o que os evangélicos se sentem diante de Deus? Pecadores. Então não receberam a graça. Está claro ou não está claro? O que eu estou falando aqui é lógica, é coerência. Lógica. Jesus morreu pelos nossos pecados. Como é que eu posso ter pecado se ele morreu pelos meus pecados? Me responde isso. Me manda um e-mail, me manda um WhatsApp. Me responde. Como que podemos ter pecado se ele morreu pelos pecados? O senhor está me entendendo? Então é lógica, é racional, é coerência. Jesus ressuscitou para nos justificar. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há em nós, claro. Ele ressuscitou para justificar. Isso é lógica, isso é coerência. Então, nós recebemos a graça e o apostolado que vem de Paulo para a obediência da fé entre todos os gentios. Judeu está lá com quipá na cabeça, no Muro das Lamentações, lendo a Torá, o judeu. Mas nós, os gentios, recebemos a graça, Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Este é o ministério graça e apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Está claro ou não está claro? Tem gente por aí dizendo um monte de heresia. Afora os evangélicos que não recebem a graça, tem uns por aí falando um monte de heresia, dizendo até que Jesus já voltou. Como Jesus já voltou se Paulo não falou isso? Então está fora do apostolado. Nós não recebemos. Nós não cremos. Nós não recebemos. Por quê? Paulo não falou isso. Não é o que Paulo falou. Agora teve um aí, sabe o que ele falou? O equívoco de Paulo sobre a volta de Jesus. Você não tem vergonha, mano? Você não tem vergonha, hein? Você teve coragem de falar que Paulo estava equivocado? Em outras palavras, está dizendo que a Bíblia está errada. Em outras palavras, está dizendo que o Espírito Santo errou. Psh, onde você está chegando, hein? Olha onde você está entrando, hein? Olha o caminho que você pegou. Eu te conheci quando você era um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, pregava a graça. Eu te conheci. 2016. De 2018 para trás você descambou. Até 2016 eu te conheci.
Era um crente verdadeiro. Agora já não dá mais para... Agora não dá. Você teve coragem de falar que Paulo equivocou sobre a volta de Jesus? Eu não acredito que você fez isso. Olha onde você está entrando, hein? Olha onde você está entrando. Falou que Paulo se equivocou sobre a volta de Jesus. Em outras palavras, Paulo está errado e ele está certo. Em outras palavras, o que está escrito na Bíblia está errado. Ele que está certo. Em outras palavras, o que o Espírito Santo deixou registrado está errado. Ele que está certo. Sem comentário. Parei por aqui, sem comentário. Sem comentário. 1 Coríntios 2,6. Aqui não, irmão. Aqui não. Aqui não passa nada. Tem um filtro aqui. Ó. Aqui tem um filtro. Aqui não passa nada. Aqui é a graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Aqui não tem interpretação. Eu não ouso interpretar e falar o que eu penso ou o que eu acho. Aqui é o que está escrito. Porque se tiver escrito, eu creio. Aqui não tem interpretação. Você começou a interpretar a Bíblia. Daqui a pouco você está dizendo que a Bíblia já não vale mais para nada. Eu estou só esperando você falar isso. Porque você já não ora mais em nome de Jesus. Já não ora mais em nome de Jesus. Porque não precisa orar em nome de Jesus. Já não ora em nome de Jesus. E chegou ao cúmulo de dizer que Paulo está equivocado. Nossa, olha onde você entrou. Olha onde você entrou. Olha o caminho que você pegou. Nem macumbeiro fala isso. Nem satanista fala isso. Tem alguém me entendendo? Nem quem é da quimbanda, da magia negra, fala essas coisas. Os caras pensavam que o Marilyn Manson era o anticristo, né? Nem o Marilyn Manson fala isso. Falaram que o Kiss, sabe o Kiss? Falaram que o Kiss é do diabo. Mas nem o Kiss falou isso aí. Falaram que o Alice Cooper era o próprio Satanás. Nem ele falou essas coisas. Aliás, o Alice Cooper é crente, né? Para quem não sabe. Ele é da Igreja Batista. O Alice Cooper é crente. Ali é só um personagem, um trabalho que ele tem, faz o show dele, depois ele vai para o culto. Louvar a Deus. Para quem não sabia disso. Tem mais crentes também, né? O Nico McBride, o baterista do Iron Maiden, é crente também da Batista. E por aí vai. Né? Tem tantos. Falar que Paulo se equivocou. Acabou. Sem comentário. Sem comentário. 1 Coríntios 2, verso... O MGA é diferente, minha irmã. O MGA é diferente, meu irmão. Um dia eu estava conversando com o Davis e o Davis falou uma frase. O problema de falar uma mentira é que você vai ter que falar outras mentiras para sustentar aquela primeira. Lembra disso aí? Então, você fala uma mentira, você fala uma heresia, como que você vai provar e sustentar aquela heresia? Com outras heresias. Olha o caminho onde o cara chegou. Olha onde o cara chegou. Olha o ponto que ele chegou. Para justificar a heresia, para justificar o que ele crê, para justificar o que ele pensa. Ele tem que... Uma heresia puxa outra heresia. Uma mentira puxa outra mentira. Lamentável. Hein? 1 Coríntios 2, verso 6. Olha aqui a diferença. 1 Coríntios 2, 6. E o pior que os patinhos caem na lagoa, né? Cai como pato na lagoa. Os indoutos. Os inconstantes. Efésios 4, os que são levados por todo o vento de doutrina. Não leram ainda Hebreus 13, 9. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Ô irmão, para de ouvir esse homem, irmão. Você está colocando cocô na sua mente. Você está permitindo entrar lixo, mentiras, heresias na sua mente. Tinha uma mulher que ouvia esse homem aí e ela chegou aqui na igreja. Ela era do Ministério Graça Apostolado, começou a ouvir esse homem aí, e foi lá seguir ele. Não aguentou as mentiras e heresias. Quando ela voltou, ela me falou assim, eu não sei mais nem orar. Porque para orar você tem que ser humilde, né? Não podia levantar a mão, não pode fechar os olhos, não pode, fez um monte de regra. Então a mulher me falou assim, pastor, eu não sei mais nem orar. Nossa, eu tenho que começar a não sei mais nem...
Orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Deus. Ela falou que não sabe mais nem orar. É mole uma coisa dessa? Não permita que homens joguem cocô na sua mente. Não permita que joguem sujeira na sua mente, heresias na sua mente. Não, irmão, não permita isso. Não permita isso. É obrigação minha defender o evangelho. Eu não estou aqui falando do homem A, B, C ou D. Eu estou falando de mentiras e heresias. Estão me entendendo? Eu não estou aqui falando do homem A, B, C ou D. Eu estou falando de mentiras e heresias. Se tivesse falando a verdade, eu ficava quieto. E falava glória a Deus. Mas para mentira e heresia, não dá para falar glória a Deus, né? Não dá para falar glória a Deus. O homem falar que Paulo se equivocou. Pô, você que é o certo. Onde você vai chegar, hein? 1 Coríntios 2, versículo 6. Se Paulo se equivocou, o Espírito Santo se equivocou. Porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. É ou não é? Se Paulo se equivocou, então quem se equivocou foi o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Olha o caminho que você está entrando. 1 Coríntios 2, verso 6. Paulo disse: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não! Sublinha aí, ó. Falamos a sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus? Primeiro ele morreu e comprou, e depois ele deu ordem aos apóstolos para falar: vai lá e diga para eles que pela minha graça eles são salvos. Esta é a sabedoria de Deus. Primeiro ele derramou o sangue, primeiro ele comprou, primeiro ele reconciliou, depois ele levantou o apóstolo para que fosse falar: anuncia para eles que eles são salvos pela graça, que eles são abençoados em Cristo, que eles já estão libertos, que eles estão santificados, que já foram reconciliados. Esta é a sabedoria de Deus que chegou até nós. Por isso que aqui não se faz apelo para ver quem quer aceitar Jesus. Nós aqui anunciamos a graça de Deus em Cristo. Ó, você que está pensando que você é para o inferno, pela graça você é salvo. Efésios 2,8. Ó, você que está pensando que é um pecador diante de Deus, Romanos 4,25. Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te justificar. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há em você. Aqui nós anunciamos a sabedoria de Deus, não de homens. Pai. Vamos continuar no nosso assunto, Efésios 5, verso 22. Vamos lá. O tema hoje é entendendo Efésios 5, parte 2. Tudo que eu falei até agora foi só acessórios movidos pelo Espírito Santo. Quando eu digo acessórios, para a sua edificação, amém? Efésios 5, 22. Aí Paulo já mudou de assunto, porque no verso 3 e 4 ele falou uma coisa, no verso 18 ele manda ser cheio do Espírito Santo, e no 19 ele ensina como ser cheio do Espírito Santo, e agora em Efésios 5, 22 ele já mudou de assunto. Mas faz parte do apostolado, manozinho, faz parte do apostolado. Não tem diferença não, hein? O que não pode é falar: eu recebo Efésios 2,8. Mas Efésios 5, 22... Ué, irmão, o que diz que pela graça sois salvos, Efésios 2,8, também disse em Efésios 5, 22. Vós, circule aí, ó, mulheres. Uma palavra para as mulheres e depois vai ter uma palavra para os homens. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. 23. Pois o marido é o cabeça da mulher. Alô, cabeça da mulher não quer dizer que ele é o Hitler da mulher. Tá claro? Cabeça da mulher. Alô, e o que diz Efésios 1, 22? Olha lá, ó. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que quer dizer cabeça? Responsável. Não quer dizer Hitler e nem tirano. Então, em Efésios 5, 23, quando Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, ele está dizendo que ele é o protetor da mulher, ele é o salvador da mulher. Por isso que ele comparou o marido com Cristo. Ele comparou o marido com Cristo. Alô, Cristo não é o nosso salvador? Ele é o cabeça da igreja.
Alô, quem é que salva a mulher de um vagabundo, de um trombadinha? Quem que salva, quem que protege a mulher? Não é o marido? É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo que o marido é um Hitler, tirano com um chicote na mão para bater e espancar a mulher. Não é isso que ele está dizendo. Está claro aí? Efésios 5:23. O marido, entre aspas, é o cabeça. Ó, entre aspas, ó, é o cabeça, o responsável, o protetor da mulher. Como também Cristo. Então ele comparou o marido com Cristo, é o cabeça da igreja. Ficou claro? Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja... Então está claro que Paulo está falando de um modo profético, porque ele está fazendo uma comparação. Está claro ou não está claro? Ele está falando de um modo profético, porque no verso 22, vós mulheres... Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Ô Paulo, o que você tem a ver com a minha vida? Que eu sou marido e ela é mulher. Não. Eu não estou falando de vocês, não. Na verdade, eu quero falar de Cristo e da igreja. E por que Paulo falava assim? Porque Paulo também, Atos 13:2, Paulo também era um profeta. Então o profeta fala de um modo profético. Está claro? Mas quando ele fala, pela graça sois salvos em Cristo, aí ele está falando como apóstolo. Ele está interpretando a graça de Deus em Cristo. Mas aqui ele está falando como profeta. Só quem entendeu. Aqui no MGA nós entendemos Paulo. Aqui nós não somos loucos nem retardados para falar que Paulo se equivocou. Amém? Não, aqui nós entendemos Paulo. Aqui nós não somos retardados nem loucos para falar que Paulo se equivocou de alguma coisa. Não posso falar isso aí. Seria uma afronta e um grande desrespeito ao Espírito Santo que o inspirou. Vamos deixar isso mais claro. Alguma vez aqui eu já falei mal de Pedro, Tiago e João? Falei? Algum dia eu falei aqui que Pedro, Tiago e João não eram salvos? Eu falei alguma vez que Pedro, Tiago e João não eram ovelhas? Eu falei, Gálatas 2,14, que Pedro, Tiago e João não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Isso eu falei. Eu falei que Tiago foi aos judeus, que o João foi aos judeus, que o Pedro escreveu para os gentios que estavam dispersos. Mas eu nunca falei que Pedro, Tiago e João não eram ovelhas. Porque isso não é verdade. Está claro aí? Então, uma coisa é você entendê-los. Eu entendo o Pedro. O Pedro disse, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Não, eu entendo o Pedro. Por que o Pedro falou isso aí? Porque o Pedro não conhecia a graça igual o Paulo. Gálatas 1, o Pedro andou com Paulo só 15 dias. Nesses 15 dias, Paulo ensinou para ele a graça. Eu estou em graça há 25 anos. O Pedro, 15 dias. Então eu não vou crucificar Pedro, porque o Pedro falou, o diabo está ao seu derredor. Ele cometeu um equívoco, né? Falar que o diabo está ao derredor é brincadeira, né? Sendo que o Paulo disse em Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Está claro? Como é que eu posso condenar o Tiago? O Tiago escreveu 6 capítulos. E em nenhum deles ele disse a frase em Cristo. Eu não posso condenar o Tiago. Ele não entendia como Paulo. Está claro? O João disse, todo cheio de razão, lembrando que o João não disse para nós os gentios. Está claro? Mas para os judeus ele disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. O João falando com os judeus. Mas eu entendo o João, porque o João não foi arrebatado até o terceiro céu. Cristo não revelou a graça a João, não apareceu a João. Cristo se revelou a Paulo e revelou a graça a Paulo. Então, como é que eu posso censurar o Pedro, censurar o Tiago, censurar o João, se a graça não foi dada a eles? Eu tenho que entender eles. Por isso que eu entendo meus irmãos batistas, os pentecostais. Eles não aceitam. Claro, não foi revelado a eles. Eles estão lá fazendo fogueira santa, subindo no monte, 3 meses de jejum. O que você vai falar?
Não, eu não vivo assim, eu vivo pela fé. Mas eles estão vivendo de obras mortas, né? Por quê? Vamos condenar eles, matar eles? Não. A graça ainda não foi? Não foi revelada. Quer que faz o quê? 3 meses de jejum para quê? Está subindo no monte, fazendo o que no monte? Para me fortalecer. Mas Paulo disse para se fortificar na graça que é em Cristo. Ele falou para Timóteo: fortifica-te na graça que é em Cristo. Ele não mandou você ir no monte para fortalecer. Ele mandou se fortificar em Cristo. Mas, né? Então, já que eles não me suportam, eu suporto eles. Amém? Mas eu nunca disse que Pedro, Tiago e João não é salvo. Não era ovelha. Nunca falei isso aí. Está claro aí? Efésios 5, 24. De sorte que assim como... Circule aí, ó, a igreja. Circule, ó. Efésios 5, 24. Circule aí, a igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo... Paulo está fazendo uma comparação. Assim também, sublinha, as mulheres. Sublinha, as mulheres. As mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Está claro que Paulo está fazendo uma comparação. Está claro ou não está claro? Que a igreja é sujeita a Cristo. E que a mulher deve ser sujeita ao marido. Só isso. Cristo é o nosso Hitler? Não. Cristo é um tirano sobre nós? Assim também o marido não deve ser um Hitler para com a mulher. O marido não deve ser um tirano para com a mulher. Ficou claro? Efésios 5, 25. Agora, vós circula, maridos. Agora Paulo vai falar com os maridos. Efésios 5, 22, ele disse: vós mulheres. Efésios 5, 25, vós maridos, amai as vossas mulheres. Aí, como ele fez comparação com as mulheres, também fez uma para os maridos. Vós maridos amai as mulheres, assim também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que bonito o amor aqui, ó. Então o que Paulo está ensinando? Que o marido deve agir para com a mulher como Cristo age para com a igreja. Está claro ou não está claro? Então se tem algum marido aí que fala que é crente e anda batendo na mulher, você tem que se converter, tá? Porque Cristo não bate em nós. Se tem algum marido que está cheio de evangélico que bate em mulher, fala em língua, sapateia na igreja. Quando chega em casa, trata a mulher pior que cachorro. Sem educação, grosso, bate, dá uns empurrão. Cristo não faz isso com a igreja. Está claro? Alô? Como é que um marido pode ser áspero com a mulher se Cristo não é áspero com a igreja? Como é que um marido pode ser grosso com a mulher se Cristo não é grosso com a igreja? Paulo está fazendo uma comparação. Então o marido tem que ser educado com a mulher como Cristo é educado com a igreja. O marido tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Está claro? Esse é o apostolado. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a. Purificando quem? A igreja. Com a lavagem da água, não é batismo não, hein? Quando fala água, é pela palavra. Sublinha aí, ó. Aliás, circula aí, manezinho, ó. Pela palavra. Não tem nada a ver com batismo. Porque, Paulo está falando aqui, ó, purificando pelas águas. Não, que água que ele está falando? Água para Paulo é a palavra. Está claro ou não está claro? Efésios 5, 27. A fim de apresentá-la. Apresentar quem? A igreja. A fim de apresentá-la a si mesmo. Igreja, sublinha aí, ó. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Uma outra versão diz sem mancha, né? Nem coisa semelhante. Mas a igreja é o quê? Pecadora e separada de Deus. A igreja é o quê? Santa e irrepreensível. Tá vendo, pastor? Como é que você fala para a igreja que a igreja está em pecado? Como é que você fala para a igreja que a igreja é pecadora, se a Bíblia, Paulo está dizendo aqui, ó, que a igreja é santa e irrepreensível?
Ah, então por que o pastor chama de pecador? Porque conhece segundo a carne. E o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16: daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se você olhar para a carne, irmão, todo mundo aqui tem defeito. É ou não é? Você não tem defeito? Eu tenho também. Mas se olhar para a carne, ninguém vai para o céu. Ninguém é salvo. Olha quantos defeitos tem. Mas se você olhar para o Espírito, Efésios 1,4, é santo e irrepreensível diante de Deus. Se você olhar no Espírito, nenhuma condenação há. Se você olhar no Espírito, é salvo pela graça. Se você olhar no Espírito, já foi comprado por bom preço. Se você olhar no Espírito, já foi reconciliado com Deus. Agora, se olhar na carne, aí é um pecador. Por isso que não é qualquer um que toma Santa Ceia. Na verdade, ninguém deveria tomar. Paulo disse, olha, vê bem, hein? Vê bem o que vocês estão fazendo, hein? Coríntios 11:20. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. É porque um se embriaga, o outro come demais. Você imagina um crente embriagado? Você consegue imaginar? A igreja congregada e um crente lá assim, ó. Glória, glória, aleluia. Você imagina um crente assim na igreja lá em Corinto? Paulo falou, não, está errado, irmão. Coríntios 11:20, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, hein? Isso não é ceia, isso é bagunça, meu. Acabei um culto aqui uma vez no domingo, aí um casal se levantou e falou assim, pastor, estou gostando muito da igreja, nossa, que legal, eu estou me sentindo tão bem, quando é que vai ser a Santa Ceia? Eu falei assim, acabamos de fazer. Tinha acabado o culto, falei, acabamos de fazer, vocês não participaram? Ela olhou para ele assim, ele olhou assim, acabamos de ter a ceia. Jesus disse, se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não foi o que Jesus falou? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Porta do coração, da vida da pessoa. Se alguém abrir, né? Se você participar do culto, louvar, se entregar, adorar a Deus, o Espírito Santo, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu falei, irmã, acabamos de ter, você não participou, não? Você está falando da Páscoa judaica? Do pães asmo e aquele suco símbolo. Não, aqui não, nós somos gentios. Gentio não tem essas coisas. Isso era coisa de judeu. Mateus 26, a última Páscoa. E estão fazendo até hoje. Não está escrito que é a última? E estão fazendo até hoje. Isso porque está escrito que era a última, hein? Já passou 2000 anos e estão fazendo ainda. Quer dizer, a última nunca se cumpre lá. A ceia do Senhor, Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou falar de novo. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida, irmão. Você está falando de churrasco? Então depois do culto nós vamos para a pizzaria, vamos fazer um churrasco lá em casa, qualquer lugar. Você quer comer um churrasco, comer pizza, beber, se alegrar. Vamos marcar um dia para fazer então. Mas no culto espiritual, Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Amém? Agora a ceia do Senhor, nós estamos participando dela aqui agora. Quem está sentindo um gozo, uma alegria, isso é Jesus em nós. Ele disse, eu entrarei, cearei. Cearei, o que ele vai comer dentro de você, hein? Ele está dentro de você e vai comer um pedaço de pão? Ele disse, eu cearei com ele. Cearei, me alegrarei com ele. É isso que ele está. Não é que ele vai comer dentro de você, irmão. Apocalipse 3:20. Eu entrarei, cearei. Entrarei, quer dizer, eu me manifestarei a ele. E eu e ele juntos, em união, comunhão. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com comer pedaço de pão. Não tem nada a ver com beber. Mas lá em Mateus 26. Lá eram os discípulos de Jesus. Era uma simbologia de como seria no reino de Deus. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo está mandando eu ler um versículo. Corre lá em Mateus 26. Tenho mais 5 minutos.
Corre lá em Mateus 26. O Espírito Santo está mandando ler um versículo aqui. Ó. Não é nem meu assunto, mas o Espírito Santo que manda. Mateus 26. Quem já achou? Você tem caneta aí? Tem caneta aí? Então pega a caneta que você vai precisar. Aproveita o mover. Mateus 26, verso 29. A caneta na mão já. Ó. Mateus 26, 29. Jesus falou: e digo-vos que desta hora em diante continuarei bebendo. Amém? Olha, eu sou filho de pastor, como é que eu não vi essas coisas, né? Meu pai morreu pastor e não viu essas coisas. Mateus 26, 29. Jesus falou: e digo-vos que de agora em diante, o que ele falou? O que ele falou? Olhem para mim aqui. Ele estava com um cálice. Olha lá, ó. Olha aqui. Ó, verso 28. Olha o verso 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está claro aí? Olha o verso 27. Olha o 27, ó. Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice, quer dizer, pegou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: deu para os gentios? Deu para quem? Discípulos. Quantos que eram os discípulos? 12. Você era um dos 12? Tá claro? Então te ensinaram coisa errada, não ensinaram? Você não era um dos 12. E você nem estava lá nesse dia. Mateus está contando uma história do que aconteceu naquele dia. Tá claro aí? Ele está contando uma história. Mateus 26, verso 27. Então ele pegou o cálice, tendo dado graças, deu para os discípulos, dizendo: bebei dele todos. Tá claro? Não mandou beber? Mandou ou não mandou? Mandou, claro que mandou. Como não? Você não está lendo o verso 27? Olha aqui, ó, presta atenção. Ó. 27, ó, o 27. Ó. Ele tomou o cálice. Ó, eu estou pegando aqui, ó. Olha aqui. Eu estou pegando aqui, ó. Ele pegou o cálice, 27. E tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Não é isso que ele fez? Ele não mandou beber? Agora lê o verso 29. Agora lê o 29. E de agora em diante, o que ele falou? Não beberei, olhem para mim. Não beberei deste. Ele estava com um cálice na mão. Olha o verso 27. Ele pegou o cálice, verso 27. Ele tomou o cálice, quer dizer, pegou. Olhem para mim, estou fazendo teatrinho. Ó. Ele pegou o cálice e deu para os discípulos e disse: bebei dele todos. Verso 27. Não é isso? E depois que eles beberam, verso 29. Digo-vos que de agora em diante, circule aí na sua Bíblia, ó, não beberei deste. Circule aí. Deste qual que ele está falando? Do verso 27. Do que eles tinham bebido. Está claro ou não está claro? Se no verso 29 ele diz para não beber mais, por que estão bebendo ainda? Me explica isso, pastor. Você que faz Santa Ceia. Me explica, pastor. Me explica. Mateus 26, 29. Olha o cálice na mão. Verso 27. Ele disse: bebei dele todos. Verso 27. Verso 29. De agora em diante, 29. Não beberei deste, do verso 27. Não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Para aí. Abra sua Bíblia em Romanos 14. Isso foi revelado para Paulo. Reino de meu Pai é o reino de Deus. Abre Romanos 14, 17. Você vai receber a revelação agora. Romanos 14, 17. Olha lá. Pega a caneta aí, ó. Romanos 14, 17. Paulo disse: pois o reino de meu Pai. Romanos 14, 17. Jesus disse: reino de meu Pai. O que Paulo falou? Reino de? Por que Paulo falou reino de Deus e falou reino de meu Pai? Porque Jesus era o Filho. Então Jesus podia falar reino de meu Pai. Tá claro? Paulo não. Paulo falou reino de? Tá claro? Mas é a mesma coisa. Então Romanos 14, 17. O reino de Deus não é
como era em Mateus 26, 27, que comiam e bebiam. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, de Mateus 26, 27. Vocês não lembram de Mateus 26, 29? Que Jesus disse, não bebereis mais deste. Ô Paulo, como que é então? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo que habita em nós. Então não é por fora, é por dentro. Nós não comemos por fora e nem bebemos por fora. Nós comemos e bebemos por dentro, no Espírito. Estão na ignorância. É diferente de desobediência. Que pastor que você conhece que sabe disso? Hã? Você acha que o sogro sabe? Hã? Que pastor... Quem aqui já foi em outras igrejas? Em outras, várias, em alguma. Quem já foi em outras? Já foi? Você já viu algum pastor explicar isso? E você, se não fosse predestinado, você ia morrer sem ouvir. Essa é a diferença da predestinação. A ovelha que não foi predestinada, ela nasce, ela cresce, ela é salva pela graça, mas ela morre sem conhecer plenamente a verdade. Vou falar de novo. Essa é a diferença da predestinação. A ovelha que não foi predestinada, ela nasce, ela cresce e ela vai morrer como todos. Mas se ela não foi predestinada, ela só é salva pela graça de Deus. Mas vai morrer sem ouvir, sem conhecer e sem entender plenamente a verdade dos mistérios de Deus, que é o que vocês estão ouvindo aqui. Por isso que Paulo disse, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8,30. Aí ele disse assim, olha, vocês foram predestinados, vocês foram chamados, vocês foram justificados, vocês foram glorificados, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos terminar então com Efésios, capítulo 5. Ficou claro ou não ficou claro? Agora, ficar tomando suco de uva e comendo pedaço de pão puma. Ah não, pastor, lá na igreja lá quem faz é a irmã. A irmã fica em jejum uma semana, para quê? Não está valendo nada. Não, a irmã consagra as mãos, ela fica uma semana em jejum, ela que faz o pão da ceia. Qual o pão da ceia? Você nunca leu João 6? Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ela que faz Jesus? Porque o pão é Jesus. Que pão da ceia que ela está fazendo? Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim jamais terá fome. O pão é Jesus Cristo. O pão não é pão puma, não é pão sem fermento, não é pão feito pela obreira, pela diaconisa. O pão é Jesus, é Cristo em nós. O pão é Cristo em nós, irmão. Vai morrer sem entender isso. Você está achando que o pão é pão puma? É pão Seven Boys? O pão é Cristo. Colossenses, Paulo diz, Colossenses 1, Cristo em nós, a esperança da glória. O pão é Cristo, já está em nós, e é dele que nos alimentamos, e é com ele que ceamos todo dia. Vamos terminar com Efésios 5. O tema hoje está sendo Entendendo Efésios 5, parte 2. Na próxima semana eu vou terminar o livro de Efésios, hein? Ó, Entendendo Efésios 6. Semana que vem. Vamos terminar com Efésios 5,
Verso 25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água, que é a palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Sublinha todos aí, ó. Você que é marido crente, sublinha aí, ó. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Eu já conheci cada marido que dizia que é crente e chuchava a mulher no fogão, chuchava a mulher na pia, e dava uns empurrão, e batia, dava cintada. Já vi cada marido por aí, eu sou filho de pastor, já vi muita coisa. Marido que batia na mulher e depois pagava de crente na igreja, tomando santa ceia, fazendo jejum, e era um cavalo com a mulher em casa. Efésios, fariseu, claro que é fariseu. Efésios 5, 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos, pois quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, Paulo deu uma explicação. Nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, dá café da manhã, dá almoço, dá janta. Daqui a pouco eu vou comer um bolo, parece que o anjo já trouxe um bolo aqui. Esse anjo de hoje. É um bolo? É um bolo ali, né? É, ali, eu tive uma visão ali. Olha lá, ó. Efésios 5, 29. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, olha o Paulo falando, o Gênesis, hein? Olha o Paulo citando o Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Olha o Paulo citando, ó. Efésios 5, 31. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, né? E deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir com outro homem. Ah, não é isso que Paulo falou? Eu errei aqui, peraí. Eu vou ler de novo. Quem crê na Bíblia? Quem crê na palavra de Deus? Então eu vou pelo menos ler, né? Efésios 5, 31. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Quer sublinhar? E se unirá à sua mulher. Está escrito ou não está escrito? Ponto final. Se estiver escrito, eu creio. É assim que está escrito, irmão. O que você vai fazer, eu não sei, que sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. Eu só sei o que está escrito. Estou lendo o que está escrito. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. E o casal recebe a graça apostolado e reina em vida para a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Até domingo, às 6 horas da tarde, culto de louvor, adoração, graça apostolado. Ó, tá longe ainda, mas já estou avisando, tá? 12 e 13 de março, MGA 25 anos em graça. 12 e 13 de março. Estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tem gente que já comprou a passagem de avião, de Brasília, de Alagoas, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tem gente já de Maranhão. 12 e 13 de março. Você nunca viu, irmão, você está chegando na igreja agora. Você vai ver você vai ver o que vai acontecer nesse lugar. Você vai ver. As festas que tem aqui. As comemorações, celebração. Culto de celebração, de júbilo. Celebração. 12 e 13 de março de 2022. Celebrando MGA 25 anos em graça. Estou avisando antes, hein? Porque eu vou liberar parte da unção sobre a sua vida. Sobre os que estiverem aqui. Porque isso aí é profético. É um ato profético. Tá? Sou apóstolo? Parte da unção de apóstolo.
Profeta, parte da unção de profeta. Evangelista, parte da unção de evangelista. Pastor, parte da unção de pastor. Mestre, parte da unção de mestre. Lembrando que 2 Reis 2 diz que tudo pode ser em porção dobrada. Então, se eu fosse você, eu já estava vendo suas passagens. Você que tem o propósito de servir a Deus. Você que sempre quis servir a Deus. Você homem ou mulher, porque Deus não vê sexo, tá? Você mulher, nova, velha, adolescente. Não tem idade, você que quer servir a Deus. Tá? Homem ou mulher, jovem, casado, solteiro, viúvo, não muda nada para Deus. Você que sempre quis servir a Deus. Faltava a unção. Então, 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. A festa aqui na terra, celebrando o reino de Deus. Quem vai ganhar é você. Eu recebi a unção um dia em minha vida, 1992. Os que estiverem aqui e crer por fé, também poderão receber. Deus disse, o justo vive por fé. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você crê? Então vem. A mulher do fluxo de sangue creu, ficou curada. O Enéas paralítico creu, ficou curado. O paralítico em Listra ouvia Paulo pregar, creu, ficou curado. O cego de Jericó creu, ficou curado. Você crê? Então toma uma atitude de fé e vem. 12 e 13 de março, estamos em novembro, hein? Vai ser muito importante. Um dia histórico, um dia profético. 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Imagina o mover que vai ser nesse lugar. Graça e paz e até domingo pela fé. Graça e paz.